Queridos amigos, estamos felizes por estarem novamente conosco. Já se perguntaram, ao olhar para o céu estrelado, por que exatamente vocês, exatamente aqui e agora? Por que a sua alma está neste corpo específico, neste tempo particular? E já surgiu a questão: quantas vezes vocês já estiveram aqui, na Terra, em outros corpos, em outras épocas? Muitas pessoas frequentemente reflexionam sobre isso ao observar o que está ao seu redor. Alguns de nós parecem tão sábios e tranquilos, como se já tivessem visto e vivido muito. Não apenas nesta vida. Outros parecem ter sido confrontados com os desafios terrenos pela primeira vez. Tudo é novo e surpreendente para eles. E em tais momentos, a pergunta surge inevitavelmente: o que determina o caminho da nossa alma? Por que algumas almas, talvez, retornam repetidamente, enquanto outras partem para sempre? Há uma história sobre Mary, que certa vez compartilhou um caso surpreendente. Quando seu filho tinha 5 anos, ele começou a falar sobre uma vida em outra cidade, sobre uma casa com uma porta vermelha e um cachorro chamado Buffy. Embora em sua família nunca houvesse tido um cachorro com esse nome, e eles nunca haviam vivido no lugar que ele descrevia. Ele descrevia os detalhes com tanta precisão e confiança que fez Mary se questionar. Seriam essas recordações de uma vida passada? Histórias como essa não são raras. Muitas pessoas sentem uma atração inexplicável por certos lugares, épocas ou culturas. Alguns experimentam uma estranha sensação de reconhecimento ao encontrar pessoas completamente desconhecidas. Outros sentem medos ou fobias inexplicáveis que parecem não ter raízes em suas vidas atuais. Hoje convidamos vocês a uma viagem surpreendente, uma imersão no mistério das almas, seus caminhos e destinos. Juntos tentaremos encontrar respostas para a pergunta que inquietou a humanidade por milênios. Por que algumas almas retornam à Terra, enquanto outras, talvez, encontram um caminho diferente? Esta pergunta toca as essências da nossa existência, nosso passado e nosso futuro. E embora não tenhamos respostas definitivas, podemos explorar juntos diferentes perspectivas, crenças e até teorias científicas que possam nos ajudar a nos aproximar da compreensão desse grande mistério. A questão sobre os motivos que levam algumas almas a retornar à Terra e outras a não retornarem é uma das perguntas mais antigas e profundas que as pessoas se fazem em todos os cantos do mundo. Desde tempos imemoriais, diferentes culturas e tradições espirituais tentaram encontrar uma resposta para este enigma. Desde os Vedas indianos até o Livro dos Mortos egípcio, das ensinanças budistas até as correntes místicas do cristianismo e do islamismo, em toda parte podemos encontrar reflexões sobre a jornada da alma. No hinduísmo e no budismo, existe o conceito de samsara, um ciclo infinito de mortes e renascimentos, do qual a alma pode se libertar ao alcançar a nirvana ou moksha. Segundo esses ensinamentos, a alma reencarna até atingir a iluminação e romper a cadeia de ataduras kármicas. Em algumas ramificações do cristianismo, também existiram ensinamentos sobre a reencarnação das almas, embora essas ideias tenham sido posteriormente rejeitadas pela Igreja Oficial. As práticas espirituais modernas frequentemente combinam diferentes tradições, oferecendo sua perspectiva sobre o caminho da alma. Muitas pessoas hoje acreditam em reencarnação, mesmo que não pertençam a religiões que tradicionalmente sustentam essa ideia. Pesquisas mostram que cerca de 25% dos americanos acreditam de alguma forma na possibilidade de retorno da alma a um novo corpo. É interessante a história de John, um bombeiro de Boston que experienciou morte clínica ao salvar pessoas de um edifício em chamas. Quando seu coração parou por longos 4 minutos, John, segundo suas palavras, se encontrou do outro lado. Ele descrevia uma extraordinária sensação de paz e tranquilidade, um encontro com parentes falecidos há muito tempo e uma luz brilhante que parecia conter toda a sabedoria do universo. Mas o mais surpreendente em seu relato é a sensação de escolha. Fui levado a entender que poderia ficar lá ou voltar, lembra John. E eu percebi que ainda tinha assuntos inacabados na Terra. Senti que deveria retornar por meus filhos e para cumprir alguma missão importante, embora até hoje eu não compreenda completamente qual é.
A história de John é apenas um dos muitos testemunhos de pessoas que passaram por experiências próximas da morte, que falam sobre a sensação de escolha e as lições de vida não concluídas. Mas quais são essas lições? Por que algumas almas devem retornar, enquanto outras não? Uma das teorias mais difundidas que explica o retorno das almas à Terra está relacionada ao conceito de karma e às lições de vida não concluídas. Nas tradições orientais, karma não significa apenas punição ou recompensa, mas sim a soma de todas as ações realizadas por uma pessoa e suas consequências, que formam a experiência futura da alma. Isso pode ser imaginado como uma lei espiritual de causa e efeito. Cada ação cria uma certa energia que deve encontrar sua resolução. Segundo essa teoria, as almas retornam à Terra porque ainda têm algo não concluído de vidas passadas. Podem ser lições não aprendidas, dívidas kármicas não pagas ou experiências não vividas. Por exemplo, uma alma que na vida passada evitou relacionamentos complicados e não aprendeu a perdoar, pode retornar para enfrentar exatamente esses desafios e superá-los. Ou uma pessoa que causou sofrimento a outros pode voltar para experimentar dificuldades semelhantes e desenvolver compaixão. A história de Sarah, uma professora de Seattle, ilustra essa ideia. Desde a infância, Sarah experimentou um medo inexplicável da água, embora em sua vida nunca tivesse ocorrido incidentes traumáticos relacionados a corpos d'água. Esse medo era tão intenso que até tomar banho era estressante para ela. Depois de muitos anos de terapia sem resultados, Sarah decidiu tentar a hipnose regressiva. Durante a sessão, ela viu a si mesma como uma jovem mulher no século XIX que se afogou durante uma inundação ao tentar salvar seu filho. Após essa sessão, algo mudou, relata Sarah. Comecei a entender que meu medo tem raízes profundas, mas não pertence à minha vida atual. Gradualmente, comecei a trabalhar com esse medo não como uma fobia, mas como uma memória que precisa ser curada. Um ano depois, Sarah não apenas superou seu medo, mas também se tornou voluntária, ensinando crianças a nadar. Nas tradições espirituais, disse que se a alma aprendeu todas as lições necessárias e limpou seu karma, ela pode sair do círculo de renascimentos. Entretanto, isso não significa necessariamente o fim da existência, mas sim uma transição para um novo nível de ser, onde a alma pode continuar a evoluir sem a necessidade de retornar a um corpo físico. Esse estado é chamado de diferentes formas em diferentes tradições: nirvana, moksha, iluminação ou união com o divino. Existe também uma teoria interessante que sugere que antes da encarnação, as almas firmam uma espécie de contratos ou acordos. Segundo esta visão, cada alma escolhe voluntariamente determinados desafios de vida, encontros e até mesmo traumas, não como punição, mas como oportunidades para crescimento e desenvolvimento. Isso se assemelha a se inscrever em uma escola difícil com um programa especialmente exigente. A alma faz isso porque entende o valor de tal experiência. Essa teoria sugere que antes do nascimento, nós escolhemos conscientemente não apenas as circunstâncias principais da nossa vida, mas também as pessoas com quem iremos interagir. Isso explica por que alguns encontros parecem predestinados e por que sentimos uma conexão instantânea e inexplicável com algumas pessoas. Essas almas são frequentemente chamadas de almas gêmeas ou pertencentes a um mesmo grupo de almas. São almas que reencarnam juntas repetidamente, desempenhando diferentes papéis nas vidas umas das outras. Michael e Elizabeth, de Chicago, contam uma história impressionante sobre essa conexão. Eles se encontraram por acaso em uma livraria, quando ambos estenderam a mão para pegar o mesmo livro sobre civilizações antigas. No momento em que nossos olhos se encontraram, senti que conhecia essa mulher a vida inteira, embora nunca tivéssemos nos encontrado antes, diz Michael. Elizabeth sentiu o mesmo. Foi uma estranha sensação de reconhecimento, como se estivesse encontrando um amigo de longa data após uma longa separação. O relacionamento deles se desenvolveu com uma surpreendente facilidade. Parecia que eles se compreendiam intuitivamente com uma palavra. Mais tarde, descobriram coincidências impressionantes em suas vidas. Ambos cresceram em pequenas cidades com nomes semelhantes. Ambos perderam os pais na mesma idade. Ambos sonhavam em visitar os mesmos lugares.
embora nunca tivessem falado sobre isso. Às vezes, sinto que já estivemos juntos muitas vezes, em diferentes vidas, reflete Elizabeth. Talvez em uma vida fôssemos irmãos, em outra, amigos, em uma terceira, cônjuges. E a cada vez nós nos ensinamos algo novo. Essas histórias nos fazem refletir sobre a profunda natureza das relações humanas. Se a teoria dos contratos da alma estiver correta, então cada encontro em nossas vidas não é acidental e traz consigo a oportunidade de crescimento espiritual. Isso é particularmente verdadeiro para relacionamentos difíceis e dolorosos. Talvez sejam exatamente eles que proporcionem as lições mais importantes pelas quais a alma decidiu retornar à Terra. Muitas tradições espirituais concordam que o objetivo final da alma é alcançar a iluminação ou o mais alto nível de desenvolvimento espiritual. No budismo, esse estado é chamado de iluminação, no hinduísmo, moksha, e na mística cristã, união com Deus. Quando a alma atinge esse estado, o ciclo de renascimentos pode terminar para ela, pois todas as lições necessárias foram aprendidas e a dívida kármica foi quitada. Como reconhecer uma alma velha, aquela que passou por inúmeras encarnações e se aproxima do final de seu caminho terreno? Normalmente, essas pessoas apresentam uma sabedoria inata que se manifesta desde cedo. Elas frequentemente possuem uma calma e paciência extraordinárias, uma compreensão intuitiva dos processos da vida e um relativo desapego das posses materiais. Essas pessoas muitas vezes se sentem fora deste mundo e experimentam uma conexão profunda com tudo que é vivo. A história de Robert, um empresário bem-sucedido da Flórida, ilustra o caminho de uma alma velha. A maior parte de sua vida, Robert dedicou-se a construir uma carreira, acumular riqueza e bens de status. Mas aos 70 anos, já tendo alcançado todos os seus objetivos materiais, ele teve uma profunda crise espiritual. De repente percebi que todas essas coisas que eu valorizava tanto, na verdade, não têm nenhum sentido, lembra Robert. Foi como um despertar, como se eu tivesse corrido a vida inteira atrás de uma miragem. Após essa conscientização, Robert mudou radicalmente sua vida. Ele vendeu a maior parte de seus bens, ficando apenas com o essencial, e fundou um fundo de ajuda para animais sem teto. Ele começou a passar mais tempo na natureza, meditando e ajudando os outros. Pela primeira vez na vida, eu sinto uma verdadeira paz, diz ele. É como se eu finalmente estivesse cumprindo o que realmente vim a fazer neste mundo. O que acontece com a alma que alcançou a iluminação e não precisa retornar à Terra? Diferentes ensinamentos espirituais oferecem respostas variadas. Alguns falam sobre a fusão com a fonte divina, outros sobre a transição para planos superiores de existência, e outros ainda sobre se tornarem mestres espirituais para outras almas. É possível que existam infinitas maneiras de evolução além da experiência terrena, que nós, estando em corpos físicos com percepção limitada, simplesmente não conseguimos compreender plenamente. Alguns mestres espirituais sugerem que a evolução da alma não termina com a iluminação, mas simplesmente passa para um novo nível mais sutil. Pode ser que aventuras ainda mais surpreendentes aguardem a consciência, das quais até agora só podemos conjecturar. Alguns ensinamentos espirituais falam de almas que alcançaram um alto nível de desenvolvimento, mas por escolha própria decidiram permanecer deste lado do véu, em vez de se libertar completamente do plano terreno. Essas almas podem escolher o papel de ajudantes espirituais, mentores ou guias para aqueles que ainda estão em processo de aprendizado e crescimento. Em diversas tradições, esses seres são chamados de diferentes maneiras: anjos da guarda, espíritos guias, mestres ascendidos ou bodhisattvas. Este último termo provém do budismo e se refere a seres iluminados que renunciaram ao nirvana, fazendo um voto de ajudar todos os seres vivos a alcançarem a libertação. Este é um ato supremo de compaixão e amor. A possibilidade de sair do ciclo de renascimentos existe, mas a alma opta voluntariamente por ficar para servir os outros. Essas almas podem influenciar a realidade terrena sem encarnar fisicamente. Elas podem guiar, inspirar, proteger e confortar aqueles que estão em corpos físicos. Às vezes, sua presença pode ser sentida em momentos de crise ou decisões importantes na vida,
como uma súbita revelação, uma sensação de proteção ou um impulso inexplicável levando em uma certa direção. Linda, uma enfermeira do Oregon, conta como sentiu a presença de sua avó Marta nos momentos mais difíceis de sua vida. Minha avó morreu quando eu tinha 20 anos, mas em momentos críticos sempre a sinto perto, compartilha Linda. Quando estava tomando uma difícil decisão sobre mudar de carreira, senti claramente o cheiro do seu perfume e ouvi o sussurro, vá em frente. E quando estive perto de um acidente de carro, algo literalmente me fez frear bruscamente um segundo antes da colisão. E tenho certeza de que foi ela. Muitas pessoas relatam experiências semelhantes, especialmente após a perda de entes queridos. Elas falam sobre coincidências inexplicáveis, sinais, sonhos ou até mesmo manifestações evidentes da presença de pessoas queridas que partiram. Céticos podem explicar esses fenômenos como o funcionamento do subconsciente ou o desejo de encontrar conforto na dor. No entanto, para aqueles que passaram por experiências como essas, esses momentos se tornam poderosos testemunhos de que a conexão entre as almas não é interrompida pela morte física. Em algumas tradições espirituais, diz-se que essas almas ajudantes podem às vezes se encarnar parcialmente para cumprir uma missão específica. Elas vêm à Terra não para lições pessoais, mas para ajudar na evolução coletiva da humanidade. É possível que grandes mestres da humanidade, como Buda, Jesus ou outros grandes líderes espirituais, tenham sido exatamente essas almas, que alcançaram a iluminação, mas retornaram por grande compaixão. É interessante que o tema da reencarnação e da jornada da alma atraia a atenção não apenas de buscadores espirituais, mas também de cientistas. Nas últimas décadas, uma série de pesquisas foi realizada que, embora não consigam provar de maneira conclusiva a existência de vidas passadas, fornecem material intrigante para reflexão. Um dos pioneiros na pesquisa científica da reencarnação foi o Dr. Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia. Ao longo de 40 anos, ele investigou mais de 3.000 casos de crianças ao redor do mundo que afirmavam lembrar de suas vidas passadas. Stevenson documentou cuidadosamente esses casos, verificou os fatos e buscou explicações racionais. Muitas de suas descobertas são difíceis de explicar de outra forma que não seja reconhecendo a possibilidade da transferência da consciência de uma vida para outra. Por exemplo, em um dos casos mais convincentes, um menino de 2 anos do Líbano começou a falar sobre sua outra vida em uma aldeia vizinha. Ele nomeou seu nome anterior, os nomes de seus parentes, descreveu a casa e as circunstâncias de sua morte. Quando os pesquisadores verificaram essas informações, descobriram que todos os detalhes correspondiam à vida de uma pessoa que havia morrido anos antes do nascimento do menino. O que é especialmente surpreendente é que essas aldeias nunca tiveram contato entre si, e a família do menino nunca havia ouvido falar dessa pessoa. Na área da neurociência, também surgem teorias interessantes que tentam explicar o fenômeno da vida após a morte e a possibilidade da existência da consciência fora do corpo físico. A teoria da consciência quântica sugere que nossa consciência não é apenas um produto da atividade cerebral, mas uma propriedade fundamental do universo, semelhante ao espaço ou ao tempo. Se isso estiver correto, então a consciência pode existir independentemente de um portador físico. O Dr. Sam Parnia, diretor de pesquisas de reanimação na Universidade de Nova York, estuda as experiências de pessoas que passaram por morte clínica. Em suas pesquisas, alguns pacientes puderam descrever com precisão os eventos ocorrendo ao seu redor quando seu cérebro não estava mostrando nenhuma atividade. Esses dados nos forçam a reconsiderar as concepções mais fundamentais sobre a conexão entre o cérebro e a consciência, observa o Dr. Parnia. A hipnose regressiva é mais uma área que permite vislumbrar possíveis vidas passadas. Embora céticos afirmem que as lembranças que surgem nesse estado podem ser um produto da imaginação ou da sugestão, existem casos em que pessoas sob hipnose relataram detalhes históricos que foram então confirmados, embora não pudessem ter obtido essas informações em sua vida atual. É importante notar que a ciência ainda não pode confirmar ou refutar a realidade da reencarnação. No entanto, o crescente volume de pesquisas
faz com que até mesmo os céticos reconheçam que nesta área existem muitos fenômenos inexplicáveis que merecem investigação adicional. Resumindo nossa conversa sobre a jornada das almas, é importante lembrar que, independentemente de acreditarmos ou não na reencarnação, essas concepções espirituais podem enriquecer nosso cotidiano. Elas oferecem uma compreensão mais profunda de nossa experiência e ajudam a encontrar sentido mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida. Se considerarmos a ideia de que nossa alma escolheu esta vida específica para determinadas lições, então cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Relações difíceis podem nos ensinar paciência e perdão. Os fracassos podem desenvolver em nós resiliência e sabedoria. Até mesmo doenças e perdas podem ser catalisadores para profundas transformações internas. Como disse Robert após seu despertar espiritual, entendi que não existem experiências ruins. Há apenas lições que optei por aprender. A sabedoria prática que podemos extrair dessas reflexões é simples. Viva cada dia com consciência. Encare cada encontro, cada evento, cada desafio como uma oportunidade para o desenvolvimento de sua alma. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender nesta situação? Que lição a vida está me oferecendo? Desenvolva compaixão por si mesmo e pelos outros. Se as almas realmente viajam juntas de vida em vida, desempenhando diferentes papéis e ajudando umas às outras a crescer, então cada pessoa que encontramos é um potencial professor ou aluno, um amigo de vidas passadas ou uma alma afim. Nesse contexto, a bondade e a compreensão se tornam não apenas qualidades morais, mas uma expressão natural da conexão profunda entre todos os seres. Joan, uma professora aposentada do Arizona, descobriu que aceitar a ideia de múltiplas vidas mudou completamente sua atitude em relação ao seu próprio envelhecimento. Quando olho no espelho e vejo as rugas, não penso que estou perdendo a juventude, mas sim em quanto experiência minha alma acumulou. Essas rugas são um mapa da minha jornada e me orgulho de cada uma delas, sorri ela. Onde quer que esteja sua alma em sua jornada, lembre-se de que você não está aqui por acaso. Sua vida tem um profundo significado, mesmo que você ainda não esteja completamente ciente disso. Cada uma de suas escolhas, cada manifestação de amor ou bondade, cria ondas no oceano do universo, que afetam não apenas você, mas também todos com quem você interage. No final das contas, diferentes tradições espirituais concordam em uma coisa: a essência da vida reside no amor, no crescimento e no serviço. Se focarmos nesses valores, não apenas enriquecemos nossa vida atual, mas também, possivelmente, preparamos nossa alma para o próximo passo em sua maravilhosa jornada, não importa qual seja. Queridos amigos, agradecemos por estarem conosco hoje nesta incrível jornada pelos mistérios da alma. Sua atenção e interesse por essas questões profundas são realmente valiosos para nós. Esperamos que esta conversa sobre a jornada das almas tenha deixado em seu coração material para reflexão e talvez ajudado a olhar para a sua vida sob uma nova e mais profunda perspectiva. Se você gostou deste vídeo, por favor, apoie nosso canal. Clique no botão de inscrição e no sininho de notificações para não perder novos episódios. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo sobre temas que abordam as questões mais importantes da nossa existência. Compartilhe este vídeo com amigos e entes queridos que, você acha, podem achar interessante. E claro, estamos sempre felizes em receber seus comentários e pensamentos. Qual aspecto da jornada da alma lhe parece mais interessante? Compartilhe suas reflexões conosco. Até a próxima em nossos próximos vídeos. Cuide-se e cuide de seus entes queridos.